Bem-vindos a mais um vídeo do canal que mais te ajuda nas atividades de matemática. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números decimais. É isso aí, não sai daí não, hein? Porque antes tem a vinheta. Então, solta a vinheta! Bem, quando se fala de número decimal, muita gente já fica, desesperado, tá? Mas fica tranquilo porque você veio no lugar certo, beleza? Bianca, o que são os números decimais? Números decimais são caracterizados pela presença de vírgula. Então, a gente pode dizer que todo número que possui vírgula, ele é chamado de número decimal, certo? E ele está presente em muita coisa no nosso dia. Vamos parar para poder pensar aqui em alguns locais onde a gente encontra número decimal aí. Quando a gente fala de dinheiro, tem número decimal? Claro que tem, né? A parte quando você tem os centavos. Quando você fala assim, comprei uma determinada mercadoria por R$30,50. Você está trabalhando com um número decimal, que é o 30,50, certo? Tem mais aonde? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. Muito bom. Em medições, né? Quando você vai medir sua altura, por exemplo, né? Por exemplo, a Joaninha mede 1,60 m, então 1,60, correto? Temperaturas, entre outras coisas. Então eu vou te convidar a estar escrevendo aqui nos comentários alguns locais ou algumas situações em que você encontra números decimais. Vamos compartilhar aqui com a gente, tá bom? Vamos interagir. Isso é bem legal, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa importante que você precisa saber. Todo número decimal, ele é composto por duas partes. Fala comigo. Todo número decimal é composto por duas partes. Mas que partes são essas, Bianca? Olha aqui. Parte inteira, que é a que fica à esquerda da vírgula, e parte decimal, que é a parte que fica à direita da vírgula, que a gente fala depois da vírgula, tá? Então aqui eu coloquei um númerozinho, fiz umas setinhas, com as ordens dos algarismos, tá? Nós temos o número 2139,457. Então nós temos aqui, a parte inteira. Esquece a parte decimal. A parte inteira, quando a gente aprende lá as ordens dos algarismos, unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar. Então significa que, por exemplo, o algarismo 1 aqui, né? Ele não representa 1, ele representa uma centena. Então significa que esse algarismo 1, ele representa 100, correto? Esse algarismo 3, ele representa 3? Não. Esse algarismo 3, ele está na casa das dezenas. Então ele representa 30, correto? A mesma coisa vai valer aqui para o 2, que é a unidade de milhar. Então esse 2 aqui não é somente 2, ele representa 2.000, porque são 2 vezes uma unidade de milhar, correto? Agora, a parte decimal, a gente já conta dessa forma assim, A ordem dela é dessa maneira. O primeiro algarismo após a vírgula vai ser a casa dos décimos. O segundo número, centésimos. O terceiro número, milésimos. Bianca, existem mais ordens? Claro que existem mais ordens, muito mais ordens, tá legal? Tanto na parte inteira quanto na parte decimal. Só que a gente vai se atentar somente a essas aqui, tá legal? Porque não precisa de mais ordens aqui para vocês poderem entender o funcionamento de um número decimal, tá legal? O conceito, como é que a gente vai trabalhar a parte de transformação, de leitura e tudo mais, tá bom? Então, isso daqui você precisa ter bem claro na sua mente, beleza? Então, tem a parte inteira e tem a parte decimal. Então, como que a gente leria esse número aqui, tá? 2.139,457 milésimos, tá? 2.139 inteiros, 457 milésimos, porque eu tenho 3 casas, tá? Bianca, se eu tivesse 2 casas, então seria 2.139 inteiros e 45 centésimos. A mesma coisa para uma casa, então seria 2.139 inteiros e 4 décimos, tá bom? Então a quantidade de casas aqui vai interferir se é décimo, centésimo ou milésimo, beleza? Vamos para a próxima parte da nossa aula agora. A parte de representações, tá? Então, o número decimal, ele pode ser representado por um número misto e por uma fração, tá? Eu tenho aqui, 4,53. Primeira coisa, qual é a parte inteira desse número aqui?
Isso aí, é o 4, é o que vem antes da vírgula, né? O que vem depois da vírgula é a parte decimal. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Então, se eu tenho 2 casas, vai ser centésimos, beleza? Então, ó, 4 inteiros e 53 centésimos. Isso aqui é uma fração decimal, tá bom? Toda fração cujo denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, ela é chamada de fração decimal. Não esquece não, tá? E isso daqui é um número misto, porque é composto por parte inteira e fracionária. Mas esse número misto aqui, se eu transformar ele, ó, 100 vezes 4, 400. 400 mais 53, 453 centésimos. Então, esse número decimal ele pode ser representado tanto como um número misto, como uma fração decimal. Tá legal? Ah, outra coisa. Se der para simplificar essa fração, tem que simplificar. Como não dá para simplificar, a gente deixa aí mesmo, tá? Agora, vamos fazer esses aqui para ver se vocês entenderam legal. Tirar qualquer dúvida, tá? 0,7. Qual é a parte inteira? É o zero, tá? Isso aqui eu vou fazer bem explicadinho para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho zero inteiro, ok? Bem, a parte decimal só consta um número, então é décimo. Então, vai ser 7 décimos, ok? Como aqui a parte inteira é zero, não interfere em nada. Então, eu posso dizer que essa fração aqui corresponde a esse número decimal. Dá para simplificar? Não dá para simplificar, então acabou aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa daqui, ó. Zero inteiro. Preciso colocar o zero inteiro aqui? Claro que não, tá? Então, a gente já vai para a parte decimal. 351 é composto por 3 algarismos. Então, ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, 351 milésimos. Representei esse número decimal em forma de fração, tá bem? Dá para simplificar? Não. Então, acabou aí. Agora, vamos ver esse daqui. Tem parte inteira? Tem parte inteira. Então, eu vou colocar 1 inteiro, 5. Se é uma casinha só, então significa que é décimo. Então, 5 décimos. Que pode ser representado também por 10 vezes 1, 10. Mais 5, 15. Então, 15 décimos. Pergunto para você, tem como simplificar o 15 décimos? Tem. Então, aqui, ó, por quanto que a gente simplifica? Isso, boa! Por 5. Então, aqui em cima, 15 dividido para 5 vai dar 3. E 10 dividido para 5 vai dar, boa, 2. 3 sobre 2. Tá legal? Ah, Bianca, então quer dizer que eu posso representar esse número decimal por esse número misto, essa fração e essa fração irredutível? Sim. São várias formas de representar a mesma quantidade. Tá legal? Agora a gente vai fazer as transformações. Bem, que é bem simples. Essa parte aqui é basicamente o que a gente fez aqui. Bem, como que a gente faz esse tipo de transformação? Bem tranquilo. Vamos lembrar aí da parte inteira e da parte decimal, tá? Se a parte inteira for zero, desconsidera ela. Lembra daqui? Desconsidera. Agora vamos ver aqui, ó. Quantos algarismos nós temos na parte decimal? Muito bem, temos 2 algarismos. 2 algarismos nos faz lembrar do 100, correto? Centésimo. Por que me faz lembrar do 100? Porque o 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Então, é só lembrar, a quantidade de números após a vírgula vai representar a quantidade de zeros do nosso denominador. Tá legal? Então, aqui, ó, vai ficar o 16, porque não precisa colocar o zero, certo? E embaixo vai ficar o 100. Aí eu pergunto para você, dá para simplificar? Dá para simplificar. Vou simplificar aqui direto por 4, tá bem? 16 dividido para 4, isso aí, 4. E 100 dividido para 4, 25. Não tem como simplificar mais, acabou aí, 4/25, certo? Agora vamos ver esse segundo exemplo aqui. 3,9. Como eu leria esse número? 3,9? Sim, mas eu posso ler ele como 3 inteiros e 9 décimos. Muito bem. E posso ler ele também de uma outra maneira. Que outra maneira é essa? Lembra que a gente fez aqui, ó? Vamos fazer o quê? Quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, eu sei que aqui vai ser o 10. E o numerador, eu vou colocar o número todo sem a vírgula, 39. Então, esse número eu posso ler como 39 décimos. Tá legal? Ou, quem quiser deixar em forma mista, não tem problema, vai ficar 3 inteiros e 9 décimos, que é a mesma coisa, tá bom? Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar, acabou aqui, tá bem? Aqui, como que vai ficar a representação desse? Vamos lá, não tem parte inteira,
então não precisa representar como forma mista. Então vamos contar aqui quantas casas nós temos após a vírgula. 3. Então eu já sei que aqui embaixo vai ser o 1000. Aí eu pergunto para você, aqui em cima eu coloco esse número todo sem a vírgula. Esse número todo aqui sem a vírgula é 0025. Preciso colocar 0025 aqui em cima? Não. Coloca só o 25, tá bem? E aí, dá para simplificar isso aí? Claro que dá, né? Então vou simplificar aqui, ó, que dá para simplificar direto por 25. Ah, Bianca, eu posso simplificar por 5 e depois por 5 de novo? Pode, não tem problema nenhum. Só estou agilizando aqui para o vídeo ficar mais rápido, tá? 25 dividido para 25 vai dar 1. E 1000 dividido para 25 vai dar 40. Acabou. Então, esse número é representado pela fração decimal 25 milésimos, forma irredutível, simplificada, né? 1/40. Beleza? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai transformar uma fração decimal para um número decimal. Tá legal? E aí, o que a gente vai fazer? Bem, pega a visão aqui nesse macete. Eu tenho 2 zeros. Lembra que aqui eu tinha 2 casas decimais, eu colocava 2 zeros, certo? Aqui eu tenho 2 zeros. Então, a gente vai fazer o contrário. Se eu tenho 2 zeros, significa que eu vou ter que ter 2 casas decimais. Então, eu vou colocar aqui o número 12. A vírgula dele está aqui no final. Então, eu vou andar 1, 2, coloquei a vírgula aqui, 0 aqui, 0,2. Então, eu andei, ó, 1, 2 casas, certo? Vamos ver aqui, ó, 4 milésimos. Quantos zeros eu tenho aqui, hein? 3. Então, se eu tenho 3 zeros, eu vou ter que ter 3 casas decimais. Então, eu vou colocar o 4 aqui e vou andar daqui para cá, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Coloquei a vírgula aqui, 0, 0, 0. Tá aí. Viu como é facinho? Agora, o último exemplo aqui pra gente finalizar com chave de ouro. 231 décimos, como é que fica? Tem um zero só. Então, eu vou colocar o 231, correto? A vírgula 231 tá no final. Andei uma casa para cá, virou 23,1. Ok? É a mesma coisa que 231 décimos. Outra maneira de ler esse número aqui? 23 inteiros e 1 décimo. Beleza? Então a gente aprendeu hoje um pouquinho só sobre os números decimais. Eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. E fica atento que a gente vai ter mais vídeo no canal falando sobre eles, tá bom? Um beijo grande, não esquece de se inscrever no canal, hein? E compartilhar esse vídeo com a galera. Beleza? Beijo grande, fui!